Amém. Vamos abrir em Mateus no, 6, 25. Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Glória a Deus. Jesus pregava muito para multidões, para várias pessoas, e era impressionante quanto ele tocava os corações das pessoas. E se calhar nesta altura estava-se a passar, se calhar não era um tempo favorável. Não era um tempo em que estava tudo, se calhar as coisas não estavam tão boas assim. Por isso é que ele pregou o que pregou. Mateus 6, 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem as juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis inquietos, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós vivemos num planeta em que estamos muito habituados a viver segundo as coisas físicas. E Deus nos diz agora para virarmos para as coisas espirituais. Para não darmos valor às coisas físicas e virarmos para as coisas espirituais. Dinheiro é um instrumento, uma arma. Uma arma que pode ser utilizada a nosso favor e a favor do ministério. E você tem que entender quando Deus agarra e diz para nós não cuidarmos de como é que será a nossa vida. Ele está a dizer para depender completamente dele. Só dele. Como é que vai ser o amanhã? Nós não sabemos. Mas sabemos a promessa de Deus. Ele cuida de nós. Portanto, vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Vamos lá dizer, Pai, te agradecemos. Sem ti nada era possível. Mas contigo tu podes fazer e fazes grandes coisas. E te agradecemos por isso. Pelas grandes coisas que estás a fazer nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Já que estamos em Mateus 6, 20, 33,
Eu vou repetir e diz: mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Hoje de manhã, enquanto orava, eu buscava a Deus e buscava por algumas coisas, algumas questões que eu tenho na minha vida. Coisas que Deus mostrou, não só mostrou a mim, mas mostrou a outras pessoas que me vieram dizer a mim, confirmando aquilo que eu sabia. E eu dizia: Deus, ainda não se cumpriu na minha vida. Claro que eu dizia: o mais importante é ter-te a ti, mas ainda não se cumpriu aquilo que tu mostraste. E à medida que eu buscava, o Senhor buscava isso e buscava compreender, Ele se começou a manifestar e me fez lembrar tanta coisa na minha vida. Tanta coisa que aconteceu na minha vida. Tantas bênçãos que Deus me deu. Bênçãos muitas das vezes não físicas, mas bênçãos espirituais. De poder estar na presença de Deus, de poder estar com uma alegria extrema. Eu, quando estava a sentir essa alegria outra vez, Deus me mostrou. Eu estava dentro de mim a dizer: Senhor, ajuda-me a estar contigo sempre. E Ele mostrou algo que é o título da lição, da mensagem. Mostrou-me se eu estiver agarrado a Ele, às vestes dEle. Para onde Ele for, eu vou. E por isso o título de Agarrado. Agarrado a Deus. Para onde Ele for, nós vamos. Deus me fez recordar tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Fez-me recordar que ao princípio de buscar e orava, não sentia nada. Continuava a buscar. Até final de algum tempo de tanta insistência, Deus começou-se a revelar e mostrar. Vamos abrir em Deuteronômio 4, 29. Deuteronômio 4, 29. Eu creio que todos querem ter uma experiência com Deus, querem andar com Deus, querem estar com Deus. Eu creio que alguns nunca tiveram essa experiência. Por isso não sabem o que estão a perder. Porque a alegria em extremo que nós sentimos é uma alegria que não se consegue partilhar nem explicar. Não é uma alegria de ver um filme para rir, não é uma alegria de ouvir uma anedota e rir. E mesmo rir, há aquela às vezes em que rimos e que não podemos conter o riso e até nos faz doer a barriga. Não é nada disso. É uma alegria interior, de uma felicidade tremenda. Algo que só Deus pode proporcionar. Mas isso só é possível você ter se você estiver agarrado a Deus.
E você pode dizer, mas para que é que eu preciso de Deus? Loucura você dizer isso. Você sabe que muitos neste planeta tentam, através de várias formas, de ficarem felizes, de serem felizes. Alguns pensam que é casando, outros pensam que é agarrando e tendo o carro A, B ou C, tendo a casa A, B ou C, tendo uma, uma conta bancária recheada, tendo coisa. Outros pensam que é fazendo sexo, outros pensam que é tomando drogas, outros pensam que é beber, outros pensam. Mas nenhum conhece a plena felicidade de estar com Deus. E só quando você se apercebe disso e percebe disso, é que tudo muda. Para quem não sabe, eu na altura era guarda noturno, namorava com uma rapariga e ela chegou-se um dia ao pé de mim e disse que gostava muito de mim, mas não podia namorar comigo. Eu literalmente fiquei de rastros. Eu não percebia porquê. Percorri tudo e mais alguma coisa. Sítios onde eu não devia de ir, eu fui a todo lado. E não encontrei solução em lado nenhum. Até que um dia me falaram de uma igreja evangélica. Eu deveria de ir. E eu disse, já fui a tanto lado, porque não? Então eu fui. Achei muito estranho, tudo muito diferente daquilo que eu estava habituado como sendo uma igreja. Depois fui a outra reunião a seguir. E na outra reunião a seguir, eu fui tocado por Deus para ir lá à frente. E aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Depois viraram-se para mim e disseram-me que eu deveria de ir a outra igreja. E eu, vamos. E eu fui. E então quando entrei nessa igreja, ainda era mais diferente ainda. E aí eu fui tocado de uma forma especial. Eu comecei a aprender que eu devia de orar, devia de buscar a Deus, que Deus me amava. Eu não sabia disso. E aprendi buscando. Ele se aproximava de mim. Até eu lembro-me perfeitamente que eu vinha do trabalho, eu trabalhava da meia-noite às 6 da manhã, era guarda noturno. E eu lembro-me, saía do trabalho, preparava o pequeno almoço, embora me fosse deitar, preparava o pequeno almoço, sentava-me na cama, metia o pequeno almoço à minha frente, afastado. O candeeiro que eu tinha virava-o para a parede para não dar muita luz, fechava os olhos e orava e ficava a Deus. Depois uma vez eu ouvi uma coisa de um rapazinho que Deus o chamava e ele não reconhecia a voz de Deus. E ele então, o sacerdote virou-se para ele e disse, olha, quando ouvires outra vez o teu nome, diz, fala Senhor, que o teu servo ouve. E aquilo marcou a minha vida, aquilo marcou-me mesmo. E até eu comecei a orar e quando acabava de orar, eu ficava quieto e eu dizia, fala Senhor, que o teu servo ouve. E os dias foram passando. O tempo foi passando.
E as coisas começaram a acontecer. Até que um dia, quando eu fiz isso, Deus se manifestou e começou-me a mostrar coisas. Começou-me a mostrar que ia acontecer a um colega meu um acidente e eu orei para que o acidente não acontecesse. Uma vez, num sítio onde eu ia ter uma intervenção, vi 2 homens a lutar. Eu dei a volta ao carro, saí do carro e ia agarrar no cacetete. Eu tinha na porta do carro e Deus disse-me que não era preciso. Eu achei aquilo muito estranho, não é preciso? Como não é preciso? E agarrei no cassete e levei o cassete na mesma. Quando cheguei para aí a 2 metros deles, os 2 pararam de lutar e sentaram-se no chão. E eu olhava para um e para o outro e eu estava literalmente boca aberta porque eu nunca tinha visto nada assim na minha vida. Quem luta fica completamente cego, não vê nada. Eles pararam de lutar e sentaram-se no chão. E Deus tinha-me dito que não era preciso levar o cassete. Eu aprendi a partir daí a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ainda agora, creio eu que estou a aprender. Mas o que é impressionante foi por eu buscar a Deus todo o coração que eu recebi a direção que eu precisava. Veja aqui, Deuteronômio 4:29. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. É impressionante que isto só resulta de nós buscarmos de todo o coração e de toda a alma. E eu sei que era isso que eu estava a fazer na altura. É isso que eu quero e faz, e ainda hoje de manhã fiz. Por isso a alegria que eu senti. Essa alegria que Deus quer dar a todos, mesmo às vezes perante circunstâncias que não são boas, esta alegria vem. Essa alegria que Davi sentiu quando ele dizia: mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu sabia da proteção de Deus. Eu sabia que Deus estava lá e que sempre iria estar lá para o ajudar. Deus honrou tanto a Davi, que mesmo o seu filho Salomão a fazer as neiras mesmo muito grandes, ele disse que o reino não iria sair da linhagem de Davi, do rei Davi. E que apesar de todo o reino se perder e se dividir o reino, uma parte do reino iria ficar na descendência. Gerações mais tarde, ainda Deus dizia: anda comigo como teu pai Davi andou, e no entanto já era trisneto, quadrisneto. Deus continuava a honrar a Davi e continuou até à altura de Jesus, em que disse que Jesus era da descendência. Entenda que este homem, Davi, buscou a Deus como nenhum outro buscou. Ele não fazia nada na vida, coisas grandes ou mesmo pequenas, ele não fazia nada sem buscar a direção de Deus, sem saber o que é que Deus dizia sobre aquele assunto. Ele, se tinha que atacar alguma coisa, ele buscava a Deus e Deus lhe mostrava a estratégia daquele dia para aquela luta. Às vezes era de uma forma, outras vezes era de outra, mas Deus lhe mostrava porque ele estava a buscar ao Senhor. Você sabe que na sua vida você precisa de buscar a Deus para saber a direção de Deus que você precisa para si.
Imagine Deus como um GPS que vai orientar completamente a sua vida, que o vai guiar corretamente ao sítio certo, ao lugar certo, à maneira certa. Mas para isso você precisa de o buscar. Buscar de todo o coração. Hoje de manhã, com muita alegria, eu estava a sentir, porque eu estava a sentir exatamente a presença de Deus. Tinha uma alegria muito grande dentro. Embora eu tivesse começado a oração perguntando a Deus porque é que está a demorar tanto tempo para que se cumpra em mim a tua vontade. Eu no fim eu estava a dizer, basta, Senhor, ter-te a ti. Basta. Eu quero é ter a ti sempre. Sempre, 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 sempre. Mais de qualquer outra coisa. Embora Ele me tivesse dito, eu vou cumprir na tua vida tudo o que te mostrei. O que é mais importante para nós? Nossa vida, nossa conta bancária, nosso trabalho, nosso divertimento, nosso ministério? Oh Deus. Não é por acaso que Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Tudo aquilo que lhe falta agora será acrescentado se você buscar o reino de Deus. Buscar. Até coisas você vai ter que nem pensava que precisava de ter. Várias vezes Deus mostrou sítios para ir, sítios para não ir, sítios para evitar, sítios para não ir naquele dia, para ir no outro dia mais tarde. A gente diz, mas porquê? Porque Ele sabe. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós somos temperamentais. Temos temperamentos, temos emoções e alguns de nós temos emoções muito à flor da pele. Quer dizer, estão muito ali a pairar. Eu lembro-me de uma vez eu estar a ir para a igreja com a minha família toda e quando eu estava a ir havia uma coisa que estava a acontecer que eu não estava a gostar nada e eu disse, não, se isso acontecer, vocês não vão. E na viagem, mal eu acabei de dizer isto, Deus me tocou no coração a dizer que o que eu estava a fazer era errado. E eu logo a seguir disse, ouçam, tudo o que eu acabei de falar, esqueçam, porque Deus me repreendeu. Acho que a nossa mudança de atitude perante as circunstâncias faz toda a diferença para com Deus. A nossa mudança perante algo que está errado, toda a diferença. Davi era um homem assim. Era um homem que cada vez que Deus expunha o erro dele, ele se arrependia de coração. Sincero. E Deus busca agora homens e mulheres assim, porque Ele sabe que somos todos pecadores. Que todos estamos destituídos da glória, ou estávamos destituídos da glória de Deus. Que todos pecam. Mas só com Deus podemos fazer coisas maravilhosamente grandes. Eu acho muito impressionante o que é que Deus faz e como Deus faz.
Quando toca em emoções, eu sou um homem emotivo. Talvez não tanto agora, mas era mais. E lembro-me que Deus me tocou nas emoções e mudou completamente. E isso foi uma grande bênção para mim. E quando eu vi Deus fazer aquilo, eu disse: nada é impossível para ti. Nada. Se tu me consegues mudar as minhas emoções, me consegues mudar aquilo que eu estava a sentir, nada é impossível. Ainda hoje eu continuo a achar assim. Nada é impossível para Deus. Os homens podem dizer: não, isso não é possível, não, isso não dá, isso não vai resultar. Eu normalmente, eu tento não rir perante as pessoas para não ofender as pessoas. Mas eu por dentro estou a rir e estou a dizer: tu não conheces o meu Deus. Tu não sabes o que Ele é capaz. Tu não sabes o que vem aí. É assim como aqueles miúdos, quando acham que o pai deles é o mais forte e o meu pai é o mais forte. Não acho, eu sei que é. E nós dizíamos assim, miúdos: não, deixa lá que o meu pai vai vir, vais ver. Nem o teu pai te valha. Eu creio nisso. Eu creio no meu Deus. E eu creio que você deve buscá-lo. Porque só quando o buscar você vai saber. Quando o buscar de todo o coração, você vai conhecê-lo realmente. E não tem a ver com bênçãos só. Acredita em mim, não tem a ver com bênçãos. Você pode ser muito abençoado e não ter nada. A Bíblia fala: estás enriquecido, mas estás roto e nu. Quer dizer que não tinha nada. Porque não tinha a presença de Deus na sua vida. E você pode dizer: não, mas quando eu tiver isto, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver aquilo. Ouça, nada disso vai satisfazer. Vai dar uma alegria extrema que dá estar com Deus. Mas você tem que o buscar de todo o coração. Só assim Ele se vai manifestar na sua vida. Eu quero vos mostrar algumas passagens. Eu quero, antes de abrirmos, ou podemos abrir já em Atos 2, 1. Atos 2, 1. Eu quero que você entenda algo. Eu quero vos explicar Atos 2, 1. Jesus virou-se para os discípulos e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O mesmo poder que tinha descido sobre Jesus, o Espírito Santo de Deus Altíssimo. Entenda que existe uma trindade divina: Pai, Filho, Jesus, não é? E o Espírito Santo. Os três verdadeiramente são um só. Eles se completam. Pai, o arquiteto, Jesus, aquele que fala a palavra, e o Espírito Santo que opera e materializa todas as palavras. Se você for agarrar no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 1:1, diz que o Espírito pairava sobre as águas, esperando que a palavra fosse proferida segundo a vontade de Deus, para que pudesse acontecer a criação do planeta Terra. Entenda que tudo foi criado, não foi só o planeta Terra, o universo foi criado pelas mãos de Deus. Ora, esse mesmo Espírito Santo, esse mesmo poder, o poder da criação, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo poder
Deus quer que nós estejamos na nossa vida. E é impressionante que sempre acontece da mesma forma. Veja o que é que diz aqui. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Bastantes estavam reunidos e estavam orando, buscando a Deus. Buscareis e o achareis quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Era o que eles estavam a fazer. Versículo 2: E de repente, do céu, um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles foram batizados no Espírito Santo. E a manifestação disso era falar em língua. Eles foram cheios. Só quando você é cheio do Espírito Santo, você pode realmente sentir a presença de Deus na sua vida. Ao você ser cheio do Espírito Santo, o seu relacionamento com Deus aumenta muito. Porque agora você tem o Paracleto, aquele que é o Consolador, aquele que o vem para ajudar, para consolar, orientar. Por assim dizer, o GPS de Deus. Você vai dizer, não, mas eu busco a Deus, eu não preciso disso. Você vai rejeitar um presente de Deus? Eu não quero, eu quero tudo de bom. Eu quero tudo de bom de Deus. E se Ele me quer dar, então que venha. Entenda que ao nós temos o Espírito Santo, a nossa vida é facilitada. É facilitada, então as coisas começam a correr melhor. Não, Deus nos impede de fazer algumas asneiras. Eu estou a dizer algumas porque outras nós teimamos em fazer as asneiras. Eu vou-lhe dizer, há uns tempos atrás, uns meses atrás talvez, eu ia fazer um trabalho porque me estavam a pedir para ir fazer, mas eu sentia que não devia ir. Eu sabia que não devia ir. Mas mesmo assim, porque me pediram e tal, e eu fui. Bem me arrependo. Eu cheguei lá, comecei a fazer, comecei a trabalhar, quando chegaram ao fim, não me quiseram pagar o valor que me queriam pagar. Que eu disse que me tinham que pagar. Eu olhei para a pessoa, sorri, virei as costas e não me pagaram nada. Eu perdi tudo. Porque eu sabia que não podia. Por isso é que eu digo que às vezes Deus nos livra de coisas porque às vezes nós teimamos em fazer a asneira. Teimamos em fazer aquilo que não devemos fazer, mesmo sabendo que não devemos fazer. Muito eu pedi perdão a Deus. Estava mesmo chateado comigo. Eu sabia que não podia ir, porque é que eu fui? E eu pedi perdão a Deus, vezes sem conta. Este Espírito Santo nos vai orientar e nos vai guiar, nos vai ajudar. Ou você desejá-lo na sua vida, ou você querer a sua vida, vai ajudar em tudo. A sua confiança e a sua determinação aumentam para muito mais.
Eu não era como sou hoje. Nem nada que se... Eu era mais quieto, mais sossegado, mais envergonhado, muito mais. E não tinha a certeza absoluta das coisas. No princípio de estar a conhecer a Deus. Mas eu comecei a ser guiado por Deus. As coisas começaram a resultar. Deus me protegeu várias vezes de vários problemas na minha zona de serviço. Porque Ele estava comigo. E ainda está. E eu creio que está consigo. Só que eu quero que esteja mais ainda. Você receba a direção do Espírito que você precisa para a sua vida. Eu quero que você... Vamos abrir aqui em Atos também. Atos 4, 31. Atos 4, 31. Eles estavam todos juntos também e voltaram a orar, buscando a Deus. Eles oraram... Desculpa. Desculpa, eu disse 31, mas vamos abrir no 29. É um pouco mais acima só. 29. Atos 4, 29. Vejam o que é que eles estavam a orar. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto tu estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você precisa desta direção. Você precisa desta ousadia. Você precisa desta determinação. Deste encorajamento que Deus nos dá. Desta ousadia mesmo forte que vem da parte de Deus. Para que nós possamos fazer a vontade do Altíssimo. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do nosso Deus. Você precisa de direção do Espírito. Não só para fazer a obra, mas para a sua própria vida. À medida que eu estou a falar, Deus me está a passar tantas imagens de coisas que aconteceram comigo. Tantas imagens, tantas coisas. Uma vez eu estava a descer a minha zona e eu virava para a esquerda ou virava para a direita. E eu senti que devia ir para a direita e fui para a direita. Quando cheguei à esquadra, isto era perto da hora de sair, quando cheguei à esquadra, viraram-se para mim. Então, tu não soubeste do assalto que aconteceu na tua zona? Na minha zona? Então uma carrinha, não, 2 carrinhas cheias de gente, tinha entrado nas bombas de gasolina, tinham partido e roubado o multibanco. Se eu estivesse lá, aquilo ia dar problemas a sério, porque eu estava lá e eles iriam fazer aquilo e eu teria de responder, podia até dar tiro. E Deus me protegeu disso. Não aconteceu mal a ninguém, graças a Deus, graças a Deus. Deus o protege em todas as circunstâncias. Eu lembro-me, o princípio do aceitar Jesus, o princípio do estar na igreja. Eu depois de estar na igreja, de estar a servir inclusive na igreja, eu tive um acidente com o meu carro, a 20 à hora. Meti o meu carro debaixo de uma galera de um caminhão. Agora, o que é impressionante é que eu não sofri dano algum. Eu não sofri absolutamente nada. Mas o carro ficou com o tejadilho machucado até à altura quase dos bancos. Mas não do meu lado. Só do lado de onde não ia ninguém. Portanto, eu poderia entrar para dentro do carro e conduzi-lo, porque à minha volta estava tudo bem. Só aqui, deste lado, portanto, do lado da pessoa que me andar, da pessoa que pode ir ao meu lado,
Desse lado é que tinha o jadilho tinha baixado. Deus nos protege. E você tem que perceber isso. À medida que você o busca, você é notado por Ele. Porque você o está a buscar. Porque você o quer na sua vida e então está a buscá-lo. Buscarei o encontrareis quando buscares de todo o teu coração. E à medida que você o busca, Ele se manifesta assim. Ele começa a orientar, a dar orientação. Havia coisas que eu, na altura, ficava aflito e agora não fico, porque eu tenho a confiança que Deus está comigo e todas as circunstâncias mudam. Ultimamente, então, tem sido revelação ao vivo. Eu, às vezes, mais ultimamente, Senhor, então isto, então isto. E Ele pergunta-me: tens falta de alguma coisa? Eu digo: não. Então, porquê é que te preocupa? Porque às vezes os seres humanos tendem a preocupar. Erradamente. Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. É Ele que enche a nossa boca de bens, é Ele que nos dá, nós necessitamos. Se quer ver o que está escrito, acho que em Salmos. Olha, pensava que era em Salmos, eu ando aqui, filhos de leão, filhos de altivos, vida de leão e serpente. Está giro. Pois é. Salmos 34, 10. Mas vai abrir, Salmos 34, 10. Salmos 34, 10. Ah, meio da Bíblia, lá nos Salmos. Aqueles que foram parte deles escritos por Davi, rei Davi. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Esta é a garantia de que aqueles que buscam ao Senhor não vão ter falta alguma. Esta é a promessa de Deus. Os filhos do leão até podem ter fome, mas você não vai ter falta alguma, porque está a buscar o Senhor. E você tem que entender
Se não o fizer, você vai perder neste planeta. Vai perder coisas. Vai perder situações. Vai perder bênção. Porque você não vai ter Deus consigo. A presença de Deus não se vai manifestar. Não o vai orientar. Não vai guiar. Você precisa da direção de Deus. Acreditem. Eu uma vez entrei num sítio, numa superfície comercial, e estava lá com a minha esposa, e eu entrei para lá, comecei a sentir dores de barriga. Parecia que eu precisava de ir à casa de banho. E quando passei por outro sítio, ainda parece que apertaram ainda mais. Eu disse, epá, eu não estou nada bem. Eu disse à minha esposa, eu vou lá para fora. E mal saí a porta fora, pararam as dores. E eu disse, há uma maldição neste lugar. Graças a Deus, naquele dia, a minha esposa não comprou nada e viemos embora. Mas houve outra vez, fomos noutro lugar, e não era eu, era a minha esposa. Quando entrou, não se sentia nada bem e teve que sair. Deus nos mostra os sítios onde nós estamos. Nos mostra o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Ele se manifesta a nós e nos quer ajudar. Mas você tem que desejar ter essa direção. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor e o encontrareis quando buscar de todo o teu, toda a tua. E você vai dizer, mas como é que eu busco ao Senhor? Olha, entra no teu quarto, fecha a porta e diz, Senhor, eis-me aqui. Agarra na Bíblia e diga, dirige-me ante a tua palavra. Mostra-me o que eu devo ler. Ou só abra e começa a ler a Bíblia. Deus vai ver que você anseia para a sua presença, anseia para a sua direção. E então começa-se a manifestar assim. À medida que você o busca todos os dias. Quando hoje de manhã eu dizia, Senhor, que eu ando sempre contigo. Ele mostrou uma mão a agarrar umas vestes. E eu ria-me. Eu dizia, eu percebi, Senhor, és como agarra a ti. Por onde tu fores eu vou. Porque assim seja, Senhor. Eu fico sempre agarrado a ti. Quando tu fores eu vou. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode acontecer muita coisa. Mas ninguém rouba esta alegria. Ninguém mesmo. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar, amém? Vamos baixar as nossas cabeças, vamos dizer, Senhor, esteja-nos aqui. Tu sabes quem nós somos. Tu nos conheces por nosso nome. A tua palavra diz que os cabelos da nossa cabeça até estão numerados e que tu sabes quantos são. Mas tu sabes, Senhor, também quem eu sou. Tu sabes que eu desejo a tua presença e anseio para a tua direção. E que eu quero, acima de tudo, fazer a tua vontade. Pai, minha vida não foi mais do mesmo desde o dia em que eu te aceitei. Desde o dia em que te recebi na minha vida, a minha vida foi transformada. Eu te agradeço por isso, Senhor. Muito mesmo. Te agradeço pelo teu Espírito Santo viver dentro de mim, pela tua direção constante na minha vida.
Que eu faça sempre o que tu queres, Senhor. Que te agrade em tudo, frutifique em toda a boa obra. E que me determine mais e mais em fazer a tua vontade. E só a tua vontade. Tudo para a tua glória, para a tua honra, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Faça-se em mim a tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Busca o Senhor. E o encontrareis se buscares todo o vosso coração. Toda a vossa. Muitas bênçãos.